E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Esse vídeo aqui, vou tentar fazer ele com uma certa calma, sem pressa, né? Não vou entrar nessa pilha do pessoal aí que tá tudo com ejaculação precoce, né? Quer tudo na hora e às vezes as coisas não são tão rápidas assim, tá bom? Então eu vou mostrar o meu ponto de vista, tá? O que nós como cidadãos podemos fazer para sair desse marasmo aí e melhorar a nossa sociedade pouco a pouco. A melhora da sociedade, ela é sempre gradual, dificilmente é uma melhora muito rápida, né? É o que todo mundo quer tudo para ontem, né? Mas se nós conseguimos melhorarmos pouco a pouco, em alguns ciclos eleitorais, com certeza o nosso país ele vai estar cada vez melhor e rapidamente chegando ao primeiro mundo tão desejado, tá bom? Então, eu como brasileiro, você, ou que não seja, mas que mora aqui no Brasil, ou até mora fora e de repente está torcendo pelo Brasil, né? Então, vou mostrar aqui que nós podemos fazer, né? Porque o título desse, para começar, o título desse vídeo é o resumo da ópera. Então, eu fiz alguns vídeos falando sobre alguns assuntos. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer uma condensação deles e colocar o caminho das pedras para nós sairmos desse atoleiro, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o zóio, que nem diz o outro, né? Então vamos lá. Tudo passa, toda modificação na sociedade, ao fim e ao cabo, ela passa muito pelos políticos, né? E se nós entendemos como funciona a cabeça dos políticos, já é meio caminho andado, tá? Os políticos, eles são seres humanos como eu, como você, como qualquer outro. Então, o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele não é essencialmente bom, ele não é essencialmente ruim. Há pessoas que já nascem essencialmente ruins e outras essencialmente boas, né? Mas não significa que a pessoa boa não possa vir a ser ruim ou vice-versa, a pessoa ruim não possa vir a ser boa. Então depende dos estímulos em que ele está envolvido, da sociedade, esse comportamento ele pode ser moldado, né? Então cabe, de repente, os estímulos certos fazem com que a sociedade melhore. Os estímulos errados fazem com que ela piore. Eu vou dar um exemplo básico aqui, né? O que acontece? A pessoa faz uma contravenção, um crime, qualquer coisa, e ela está imersa no meio que ela vê que aquele crime ela faz, ela tem impunidade. Dificilmente ela vai pagar por aquele crime, vai acontecer, só se ela der muito azar, isso, aquilo. Então o que acontece? A pessoa propensa a isso, ela vai fazer o quê? Ela vai delinquir, ela vai fazer coisa errada, você entendeu? Se ela não tiver um embasamento moral, ético para não fazer aquilo, você entendeu? Ela só está vendo a vantagem monetária, financeira, ela vai estar, entre aspas, cagando e andando, né? E vai cometer barbaridades aí, crimes. Por quê? Porque não vai pegar nada, né? Nada pega, né? Em contrapartida, ela vê o exemplo, aquele lá saiu, ele fez uma coisa errada, ó, veio lá, investigaram, a polícia foi lá, pegou ele, foi condenado a 20 anos, ele já tá lá há 15 e tal. Porra, aquilo lá, meu, porra, eu preciso pensar muito, eu preciso pensar muito e cometer alguma coisa, porque se der ruim, meu, eu vou me lascar pra cacete, entendeu? Então aquele negócio, os estímulos que a pessoa tá inserida, molda muito o comportamento de uma grande parte da população. Então os estímulos são importantes, né? Então, e o que acontece? Vamos lá para aqueles primeiros vídeos que eu fiz quando abri o canal da pirâmide de Maslow, né? O que move as pessoas, né? O político, o que move o político, né? O político ele é um ser humano como outro qualquer, mas o político ele tá atrás de aquilo que nós falamos, necessidade de estima, né, de reconhecimento, né? Então ele quer que ele, no meio que ele orbita lá, que ele atua, ele quer ser reconhecido, né, pelos pares dele, e quando ele sai fora pela população, né,
Então todo político ele tem esse DNA, vamos dizer assim, essa vontade do reconhecimento. Então isso move muito as ações que os políticos fazem ou deixam de fazer por conta disso aí, dele querer ser reconhecido, né? Ele ser popular, vamos dizer assim, né? Outra coisa é o seguinte, todo político ele tem um certo gosto pelo poder, o poder de dominar, de mandar, do que ele falou ali, os outros ao fim e ao cabo fazer, ele conseguir passar uma lei por mais esdrúxula que seja, mas a autoria dele e tal, você entendeu? Então ele tem aquele gostinho no subconsciente dele que ele está moldando, ele tá mandando, ele está moldando a sociedade, né? Então, a grande maioria dos políticos, né, com raras exceções, eles têm, o que move eles é isso. Então, esse negócio de espírito público, de estar pensando na sociedade, de repente, é que nem, por exemplo, vou colocar um exemplo fácil, né? Eu coloco a sociedade, uma sociedade, pensa bem, uma pessoa, né, uma mãe, um pai, ele vai com seu filhinho lá de 3, 4, 5 anos de idade para o mercado, né? E aí ele vai lá passando o carrinho e ele deixa a criança. O que que a criança vai fazer? Tudo que é bugiganga, porcaria, ela vai jogar para dentro do carrinho, não é assim? Tá? E aí, cabe ao pai, né? Cabe ao pai ele pegar e ele chegar, ele até contrariar aquele filho e falar assim, não, isso aqui não, isso aqui é ruim, isso aqui não pode, você vai comer isso, você vai comer aquilo, né? Então, o que que acontece exatamente com o político, né? Ele evita, vamos colocar a sociedade é essa criancinha que muitas vezes ela não está muito antenada e o político joga uma medida populista, vamos dizer assim, que a pessoa não analisa, não vê a profundidade, e aquilo vai agradar a massa. Nossa, ó, negócio de graça, tal, ó, subsídio, isso, aquilo, você entendeu? E o político faz isso por quê? Porque ele está pensando no imediatismo, ele está pensando em ser popular, ele está pensando que ele precisa se reeleger na próxima eleição. Porque o político é o seguinte, ele pensa sempre muito a curto prazo, tá? E ele pensa em se perpetuar no poder, ele pensa em ficar ali no poder, tal, e outro mandato, e depois passar para o filho dele, passar o bastão, né? Então tinha o Antônio Carlos Magalhães, pai, depois passou o filho, e assim vai indo, agora é o neto, né, meu? Lá na Bahia, então é desse jeito que a banda toca, né? Então o político ele pensa muito a curto prazo, né? E às vezes o que acontece? Ou por falta de sapiência, de inteligência mesmo, ele vai sempre atrás de medidas populares. Ele não vai atrás de medidas a médio e longo prazo. Medidas que no momento pode desagradar um pouco a população, mas passado um certo tempo, aquilo na sociedade como um todo vai dar bons frutos. Então, o político, ele é via de regra imediatista, ele está sempre ali, né, meu? Ele está sempre ali querendo fazer alguma coisa para agradar o eleitorado dele, isso, aquilo, né? Ele pensa muito a médio e curto prazo. Tá? Os políticos que tem sempre exceções, é claro, né? Mas os poucos políticos que eles pensam a médio e longo prazo, eles conseguem enxergar a sociedade como um todo a médio e longo prazo, e que essa medida agora é um pouco impopular, mas é o correto a ser feito, né? Esses políticos são poucos. Por quê? Porque eles não querem confrontar a sociedade, eles não querem nada, eles querem, né, sempre aquelas medidas populistas, populísticas, né? Aquela que o pessoal acha legal, pô, subsídio, né? Cota para isso, cota para aquilo, né? Os caras engolem isso aí, é o prato do dia. Então, o que move os políticos são isso. Então, o que que acontece? Os políticos, eles têm a característica, eles são mais ou menos que nem quando você faz, todo mundo já, a grande maioria já passou aí pelos bancos escolares e tem aquele trabalho em grupo, né? Então, alguns poucos fazem o trabalho e o resto só põe o nome, né? O político, ele geralmente, via de regra, sempre tem as regras, né? As exceções, mas os políticos, via de regra, eles olham muito para o próprio umbigo, né? Eles querem tirar vantagem, né? Eles estão sempre com o olhar predador, né?
E o que acontece? O maior problema, acho que, do político, ele se sente uma classe acima da sociedade, né? Então, eles gostam de cagar regra, eles gostam de, né? Você entendeu? Mas, por exemplo, para eles estão imunes a isso, né? Então, o negócio deles, eles têm uma mentalidade muito, que eles estão muito acima, você entendeu? Isso é pro o povão não sabe nada, né? Então, é essa mentalidade que move, que vai concentrando as pessoas na política, né? Então, tem honrosas exceções, tem políticos muito, muito bons, né? Mas infelizmente ainda é minoria. Por quê? Porque o povo ele só pensa em eleição, ele só pensa em votar tal na hora do finalmente. E aí ele é bombardeado por uma propaganda política, por marqueteiro, isso, aquilo, né? Que faz umas narrativas, umas fachadas e o pessoal engole, né? Então não consegue olhar a fundo, não consegue separar o joio do trigo, o que é bom do que é ruim, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, né? Então esse vídeo é nesse intuito aí de nós começarmos a separar isso aí, tá bom? Eu tentar ajudar vocês aí, né? Vou colocar a minha opinião, o meu ponto de vista. E vocês é que vão julgar aí o que vocês acham, tá? Então é isso, né? Eles pensam a curto prazo, em medidas populistas, eles pensam em se manter no poder, na reeleição, e eles fazem sempre discursos e ações políticas atraentes. Atraentes, mas é aquele negócio rasteiro, né? Então, como se assim, com bala, tem um ditado que diz assim, com balas e bolos enganam-se os tolos, né? Então, às vezes você dá umas migalhinhas, né? Os políticos dão umas migalhinhas pro povo, e o povo, nossa, é pão e circo, né? Que legal, pô, né? Então, e aí o cara fica bem quisto. Então, não se trata disso, tá? Qual a consequência de termos políticos com esse perfil, com esse naipe, com, esse, com essas ações, tá? Não é isso aí também, ele não é assim, vamos dizer assim, não é só no Brasil que acontece. Isso aí, a grande maioria do mundo, os políticos são mais ou menos, agem dessa forma, tá? Então, há poucos países em que os políticos eles são uma classe melhor, a representatividade é melhor, e são os políticos mais conscientes que eles conseguem enxergar o todo, eles conseguem ter uma distinção entre o certo e o errado, o que é bom, o que não é. Essa medida é populista, mas vai dar ruim lá na frente, então não vou fazer. Vou fazer essa que pode ser um pouco mais amarga agora, um pouco mais difícil, o pessoal não vai gostar, mas a médio e longo prazo vai ser melhor para todo mundo, porque isso. Então, esses políticos, mundo afora, ainda, vamos dizer assim, são poucos países que têm políticos desse naipe. A grande maioria que é igual aos nossos políticos. Tá aí para pior. Tá aí para pior, tá? Então, aquele vídeo que eu fiz lá, o que você pode esperar dos governos de direita, de esquerda, de centro, tá? Qualquer governo, você pode esperar isso, tá? Medidas autoprotetoras. Então, o político, ele gosta muito, tá? Quando eu falo político, é a classe governante, tá incluído juízes, todo o funcionalismo público e tudo mais. O que eles gostam de ter? Eles gostam de medidas autoprotetoras, eles gostam de fazer leis, portarias tal, com privilégio para eles próprios, para a classe deles, né? Ou então para quem apoia ele, né? E essas medidas, eles fazem medidas também para restringir quem é de fora, o povão, ele não ter acesso ao poder, não ter acesso à classe política, né? Então eles fazem as coisas de jeito a se perpetuarem no poder, né? Então só fica ele, os amigos dele, os conhecidos dele, passa para os filhos, assim vai indo. Então o que acontece, por exemplo, no Brasil? No Brasil, cada partido tem um cacique, entre aspas, né? Um dono de partido. Então, ao fim e ao cabo, você, mesmo que queira se candidatar, você chega lá, o cara, não, ele vai dar a candidatura só para os amigos dele, para quem ele acha interessante. Você que chegou de fora lá, meu, pô, por que eu vou deixar você ser candidato pelo meu partido, você entendeu? Então,
você tem que estar junto, fazer amizade, fazer um lobby e tal, para conseguir ser candidato por um partido. Começa a dificuldade. A gente, então, pô, poderia ter candidatura avulsa? Poderia, mas eles deixam? Não deixam, não. Você entendeu? Por quê? Porque eles querem ter o poder de dominar todo, vamos dizer assim, toda essa estrutura de acesso ao poder, né, que são os partidos, né? Então, você só pode ascender ao poder através de um partido, né? Então, tudo que vai tirar poder deles, eles vetam, né? Então, vamos lá. O que eles fazem também? Ele, todos os políticos, todos os governos, eles gostam muito de regulamentar, né? Interferir em todos os aspectos, excessivamente, né? Em todos os aspectos da vida do cidadão, da sociedade. Então, interfere na relação trabalhista, interfere nas relações pessoais, casamento, divórcio, concubinato, né? Pô, interfere em todos os aspectos. Aí estão lá metendo bedelho, meu. Então, estão lá metendo bedelho, né? Na religião, né? Ó, então, né? Eles se arvoram a esse poder e acham que, né, eles metendo o bedelho, a sociedade vai andar melhor. Então eles metem o bedelho e caga regras, caga portarias e vão, né? Então é calhamaços e calhamaços do Brasil de regras, de portarias, de normas, né? Então é uma barafunda, né, meu? Que, pô, se o cara for seguir tudo, viver tudo, o cara não vive, né? Ninguém tem a condição de saber tudo que tem por aí de regras e tudo mais, tá? Outra característica do nosso governo e dos outros mundo afora é sempre aumentar, crescer e inchar o governo. Então, o governo ele tem uma capacidade de praticamente sem fazer nada, ou fazendo, ele está sempre aumentando o número de cargos, aumentando isso, ele cria uma secretaria, um ministério, né? E por aí vai sempre aumentando. Teve aquela lei dos municípios, o Brasil tinha 3 mil e poucos municípios, eles fizeram uma lei lá, e aí pulou de 3 mil e pouco para 5 mil e tralalá, né? Município é cidades, né? Aí cada município novo, ele vai ter sempre um aparato administrativo novo. Então vai ter uma Câmara de Vereadores, vai ter um prefeito, ele vai ter uma secretaria. Então, quer dizer, dá uma enxada assim na máquina pública, daqui lá para cima. De vez os caras enxugar, não, os caras, né, só expandir, aquilo que eu falei, né? A tendência dos governos é sempre aumentar, crescer e inchar, né? Outra coisa que os governos gostam de fazer, eles, assim, na medida do possível, eles querem quanto mais poder, melhor. Então, eles tentam centralizar. Então, por exemplo, depois da Constituição de 88 e tal, cada vez mais se centralizou, no nosso caso, o poder em Brasília, né? Então, foi centralizando. A maioria dos impostos vai para lá, para depois os burocratas de Brasília, mais a Câmara de Deputados, caramba, distribuir os orçamentos para ali, para aqui, você entendeu? Então, o que acontece? O pessoal do estado, e principalmente da cidade, do município, fica na mão dos políticos lá de Brasília. Então, recolhe imposto aqui, vai para Brasília, e uma parte do imposto é que volta para sua cidade, né? Então, é a centralização. Aí eles fazem estrutura gigantesca, o SUS, Sistema Único de Saúde, uma estrutura gigantesca. Você pega o MEC, né, que quer cagar regra, quer mandar em todo o ensino do Brasil. Pô, que legal, é bom? Não é bom, meu. Um orçamento, acho que de 140 bilhões ou mais. Porra, é um prato cheio para, né, não dar certo, né? Então, aquele negócio, é centralizar eles, né, são os burocratas, eles centralizam tudo, eles querem que tudo, né, venha lá da capital, do centro do poder, né? Então, é essa a tendência não só do nosso governo, mas do mundo afora, é centralizar, né? E o que eles querem com isso? Eles querem sempre um Estado mais forte, né? Um Estado que pode tudo, né? O Estado interfere aqui, o Estado ajuda ali, o Estado isso, o Estado aquilo, né? Em detrimento do cidadão, da sociedade, porque é uma balança, né? Quanto mais forte é o Estado, o cidadão está do outro lado da balança, ele está mais fraco, a sociedade está mais fraca. Então tem que ser exatamente o contrário, um cidadão, uma sociedade forte, um Estado enxuto, um Estado fraco, né? Mas é exatamente o que os políticos não querem, né? Eles querem mais poder e para isso eles precisam inchar a máquina, né? Colocar os apaziguados lá, né? Os padrinhos e por aí vai, né? E aí o que acontece? Qual a consequência disso? Você vai inchando a máquina, aí o dinheiro que se arrecada de imposto é pouco.
A solução simples, ó, qual que é? Pô, vamos aumentar essa alíquota aqui, vamos taxar ali, vamos aumentar esse imposto aqui, vamos criar um imposto sobre isso que não tem. Pô, como esse cara do Uber não paga imposto? Ah, vamos fazer o cara do Uber pagar imposto, vamos os caras da TV a cabo pagar, vamos inventar, os caras não estão pagando? Como os caras não estão pagando? Meu? Vamos taxar esses caras. Então é isso, o governo está sempre, ali na faina, né, de aumentar a carga tributária, de aumentar os impostos, né? E não tem como. Então é sempre isso, está sempre fazendo a carga tributária crescer e inchar, né? E aquele negócio, quanto maior a carga tributária, quanto mais inchado é o governo, mais imposto ele precisa, maior carga tributária, isso aí ingessa e geralmente cria inflação, porque ele não consegue se financiar, ele imprime dinheiro, ele imprime título da dívida pública, e aí gera inflação, gera o quê? Gera a estagnação econômica, né, para a sociedade, inibe o crescimento, né, e ingessa a classe produtora fica mais acanhada, né? Por quê? Porque, pô, tá cheio de regra, tá cheio de negócio, tá cheio de imposto, então, fica cada vez mais difícil empreender. É aquilo que eu falei lá de por que é tão difícil prosperar no Brasil. Então é isso, né? Tá? Bem, acho que por esse vídeo, eu vou dividir o vídeo em dois, o resumo da ópera. Não, vou tocar adiante, vou terminar por aqui. Então, vamos lá, qual que é a solução? Qual que é a solução para isso? Tá? A solução, ao contrário que, vamos fazer uma revolução, não, meu. Todas as revoluções mundo afora, o que aconteceu? É banho de sangue, é desestruturação da sociedade, você entendeu? Deu tudo ruim. Não teve uma revolução que mudou a estrutura da sociedade e o negócio acabou bem. Então, se você estudar a história, ver direitinho, todas as revoluções, invariavelmente, só pioraram, né? E elas foram acompanhadas sempre de um banho de sangue, trouxeram fome, miséria, não foi nada de bom, né? Então, quer ver um exemplo legal? Você pega a Inglaterra e a França, né? Então, as ideias iluministas, né? Vamos fazer um parênteses aqui de história, as ideias iluministas, né, estavam permeando lá a sociedade, e essas ideias aí propagaram que a monarquia era um negócio muito ruim, tal, danoso, nós precisamos fazer um novo sistema, a república que é bom, isso, aquilo, tal. Aí eles fizeram na França, eles pegaram, tomaram a Bastilha, tomaram o poder, começaram cortando a cabeça da monarquia, dos nobres, depois do clero, dos padres, aí foram para outra, 30, 40 mil cabeças cortadas, né? E a França mergulhou numa crise profunda, né? A Inglaterra se manteve com o sistema, reformou o sistema, deu mais poder ao parlamento, né? A Câmara dos Lordes, parari, parará, né? Não fizeram revolução, mas deram uma flexibilizada no poder, tiraram o poder absoluto dos reis, da rainha, né? E deram mais poder à Câmara dos Lordes, à Câmara dos Comuns, tal. E a sociedade britânica avançou, ela cresceu o mundo afora, e em contrapartida, a Revolução Francesa foi um banho de sangue, deixou o país muito ruim. Aí depois fez o novo fenômeno, né? Napoleão, tal, que também queria destruir tudo, saiu querendo conquistar tudo, recuperar tudo, né? Então, quer dizer, mas qualquer revolução que você veja, em todos os aspectos, ela dá sempre ruim. Então, o caminho não é uma revolução, o caminho é sempre o quê? O caminho é você tentar, na medida do possível, pelos meios políticos, você tentar implementar as melhoras, né? Então, as melhoras gradativas, passo a passo, ela vai chegar numa melhora grande, tá? Então, não tem mistério, né? Não tem assim também caminho fácil, né? Então, passa pela política. Então, o que eu acho que nós, eu, você, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, o que nós devemos fazer? Nós devemos prestar muita atenção nas eleições, escolher os candidatos com muito critério,
dentro daquilo que alinha com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, tá? E o que eu acho, quais são esses critérios, no meu entendimento, melhores que esses políticos, esses candidatos a serem políticos, eles devam defender, tá? Primeiro, eu prefiro candidatos que defendam os direitos e garantias individuais, os direitos naturais, né? Que é o direito de propriedade, o direito à vida, o direito de ir e vir, né? O direito de busca da felicidade. Então, todos os candidatos que a liberdade de expressão, então todos os candidatos que defendem esses direitos, eu acho que eles estão caminhando, são candidatos que têm o meu voto, tá? Porque eu não defendo mais censura, não quero censura, eu não quero que o direito de propriedade ele seja flexibilizado ou então subjugado, né? Eu defendo também eu também voto nos candidatos que defendam o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o Estado que qualquer cidadão ele vai ter um julgamento justo, né? Vai correr o devido processo legal, né? E ele não vai ser preso, julgado sumariamente ou preso, né? Jogado aí, você entendeu? Sem uma acusação formal, sem nada. Então, a sociedade para progredir ela precisa ter regras, claras, né? E elas precisam ter regras claras em que o Estado de Direito seja preservado. Todo cidadão tem essas garantias, que não vai ser pela vontade de um simplesmente aí ser jogado aí numas masmorras e ficar por lá, esquecido, né? Outra coisa que os candidatos que defendam enxugamento a diminuição da máquina pública, da máquina estatal. Ao fim e ao cabo, você encontrar candidatos que defendam isso é muito raro. Existe. Então, de cada 100 você vai encontrar uns 3 ou 4, né? No máximo isso aí, né? Candidatos que defendem o Estado mínimo. Porque que acontece? Aquele negócio, quanto maior o Estado, mais forte é o Estado, mais fraco é o cidadão. Então, os candidatos que defendam um Estado mínimo, né? Em contrapartida, se o Estado é mínimo, o cidadão, a sociedade vai ser forte. Então, são os candidatos que têm o meu voto, tá bom? Candidatos que eles preguem, né, e tenham como base a redução de impostos, da carga tributária. Tá? Então, a sociedade, para avançar, ela tem que ter uma carga tributária pequena. Para ela ter uma carga tributária pequena, ela precisa ter um Estado pequeno, porque um Estado grande ele vai demandar muitos recursos. Aí tem que ter uma carga tributária grande, eles têm que chupar muito da sociedade para se manter, né? Eu quero exatamente o contrário. Um Estado enxuto, que por conta disso gaste pouco e por conta disso precise taxar pouco. Eu, você, o cidadão. Aí tudo fica mais fácil, as coisas ficam mais baratas, né? Não são tão taxadas. Você não precisa daqui para os Estados Unidos para comprar uns negócios, você compra aqui mesmo, né? Outra coisa, um Estado que ele não esteja toda hora interferindo na vida do cidadão. Então, os políticos que defendam a menos interferência do Estado na vida do cidadão é um político que me agrada, tá? Outra coisa que eu falei lá do liberdade econômica, né? Ranking da liberdade econômica e tudo mais. Então, políticos que defendam mais liberdade econômica, desregulamentando, desburocratizando, tá defendendo o quê? E qual o resultado disso? É você ter uma economia mais livre. Uma economia mais livre, ela é sinônimo de quê? É sinônimo das pessoas poderem trabalhar, empreenderem e prosperarem, né? A sociedade como um todo, ela só consegue bons resultados se ela tiver um ambiente de negócios favorável. E esse ambiente de negócios favorável, o que que é? É um ambiente de negócio que esteja com pouca regulamentação, com pouca burocracia, com uma carga tributária baixa. Então, os políticos que defendem essa linha, né, têm o meu voto, né? Bem, então é isso, tá? É basicamente isso.
Que é importante? É importante o seguinte, se você, no caso, você concorda com as ideias que eu passei aqui, né? Então é importante que você passe esse vídeo para o seu amigo, para o seu parente, para o seu grupo. Por quê? Porque só você divulgando ideias que você acha que são boas, tá? É que elas vão fazer, elas vão mudar, elas vão assim, as pessoas vão tomar consciência dessas ideias, né? E elas vão procurar políticos melhores, e esses políticos melhores, se eleito, eles gradativamente vão melhorar a sociedade como um todo, né? Então é muito importante a difusão das ideias boas, né? E ideias boas, hoje em dia, é um tanto quanto raro, tá? Então, você que concordou, que você acha que realmente o Estado tem que ser mínimo, que tem que ser forte ao cidadão, o imposto também tem que ser mínimo, né? Quanto mais dinheiro na minha mão, na sua, na do vizinho, na do outro, melhor. Ninguém melhor do que eu, você e o outro para saber o que fazer com o dinheiro, certo? A partir do momento que você é muito taxado, você está dando essa prerrogativa, esse excesso aí que está sobrando, está dando o imposto para o governo, para ele se achar, né, do seu pedestal o que é melhor para você, para o outro e tudo mais. Não, o que é melhor para mim, para o que é para você, para o outro, cada um sabe o que é melhor, como eu vou fazer, como eu vou deixar de fazer, né? Então, isso é liberdade econômica, isso é liberdade também de expressão. Então, esses valores fundamentais, direitos naturais, se você acha tudo isso importante, vamos fazer essa corrente aí de passar, né, passar esse vídeo o máximo possível para as pessoas que estejam em consonância, que concordem com essas ideias, né, essas ideias se propaguem e nós conseguimos aí mudar mudar aos poucos o nosso país, tá bom? Agradeço muito a quem chegou até aqui, a ter assistido esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer agora alguns vídeos fora desses temas políticos, né? Porque aquele negócio, a política causa uma frustração porque a gente quer tudo para ontem, né? E a política uma que é a arte do possível. E você não muda as coisas do dia para a noite, tá? Então cabe uma certa resiliência, né? E vídeos sobre política, sobre esse negócio, acaba às vezes dando uma certa frustração. Mas faz parte, nós temos que ir para cima, temos que ter resiliência e temos que acreditar que aos poucos nós vamos tornar esse país melhor do que nós recebemos e assim por diante, tá bom? Então é isso, obrigado, gostei muito de fazer esse vídeo, né? E um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.